A apresentação Sara Rosa e pastor Marcos Ribeiro. Aumenta o volume do radinho e chama todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia, posso falar? Estou falando. Nossa, já começou. Bom dia para todo mundo que se liga aqui na Rádio Atitude FM. Começa agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Sintonizados em Cristo, que vai ao ar, você sabe, todos os sábados, das 9 às 10. Agora são 9 horas e 7 minutos do dia 5 de agosto de 2023. Deixa eu dar bom dia pro Chicão aqui, que eu, mas ele nos desentendemos para começar o programa. Falei para ele começar porque eu ia tossir, mas aí eu entrei na frente dele e comecei o programa sem falar nada. Então, bom dia, Chicão. Bom dia para você, Sara. Bom dia para todos os ouvintes do programa Sintonizados em Cristo. É isso? Eu sou bom dia. Tá bom, então. Bom dia aqui pro pastor Marcos. Bom dia, pastor. Bom dia a todos da nossa querida e amada rádio Atitude FM, programação Sintonizados em Cristo. Deus possa abençoar o nosso dia em nome de Jesus. Bom dia também pro nosso reverendo que estava de férias no sul. Bom dia, pastor Pablo. Bom dia, Sara, pastor Marcos, Chicão. É bom a gente estar de volta aí. Vamos pra cima, como diz o Chicão, né? Vamos pra cima e hoje com mais uma edição aqui da nossa série, né? Como é que fala? Encontros com Jesus. Eu falo série Sintonizados em Cristo, mas Sintonizados em Cristo é um programa. Hoje a gente vai tratar aqui de João Batista, o encontro de João Batista com Jesus. E você já sabe aí, quiser participar com a gente, 0800 104 1000. Nós estamos em live também, certo, pastor? Isso, transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Acompanhe a gente por lá se você quiser saber os bastidores aqui do programa. Pode mandar mensagem que a gente quer interagir com você. Antes de iniciar, eu convido o pastor Pablo para fazer a oração para o início do programa. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui mais um dia, nessa manhã. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos abençoado, tem derramado sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Rogamos ao Senhor que esteja abrindo o nosso entendimento nessa manhã, para que nós possamos compreender as verdades bíblicas em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 9 horas e 9 minutos. Vamos então tratar aqui de mais um episódio aqui da nossa série Encontros com Jesus. E hoje o episódio de João Batista e Jesus. Só que antes da gente tratar do episódio do batismo em si, eu gostaria de ler lá em Lucas 3. Vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Islânias, tetrarca de Abilene, meu Deus, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que vem a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: a raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Gente, o texto aqui continua. O que eu quero dizer é que João Batista é uma figura assim emblemática, porque depois de Malaquias, Deus não levanta, até João Batista, Deus não levanta mais profetas, certo? Deus fica em silêncio, digamos assim, não levanta mais profetas. E aí, quando João Batista surge no cenário, a gente vê um contexto tanto político quanto religioso um pouco diferente. A gente vê aqui a presença, né, de fariseus, saduceus. A gente vê aqui, a gente acabou de ler, existiam 2 sumos sacerdotes. Então, assim, antes de para nós introduzirmos o assunto,
Quem é João Batista e em que contexto político, religioso ele surge e por que isso é tão importante para a vinda em si do Messias? Primeiro, eu quero agradecer aqui ao pessoal que está na nossa live. Tem a irmã Dinalva Alves lá no YouTube, mandando um bom dia também. A nossa irmã Sueli está mandando um amém. Bom dia, irmã, Deus abençoe vocês. Compartilhe essa transmissão no YouTube, Facebook. É sempre importante a participação dos nossos ouvintes. Também pode participar pelo 0800 104 1000. O WhatsApp da rádio está funcionando, né, Chicão? Funcionando, com certeza. Tem uma pessoa já mandando mensagem pra gente. Opa, pode ir. É a Daiane. Bom dia, paz do Senhor, já estamos ligadinhos em vocês. Manda um abraço pro Davi e todos aqui da Cerâmica Progresso. Eles deram entrevista pra mim aqui nessa quinta-feira e foi uma benção. Muito legal isso aqui. Muito bom, muito bom. Deus abençoe. Bom, a irmã Daiane e o seu filho Davi Emanuel. Davi Emanuel e todo o pessoal da Cerâmica Progresso. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Então, nosso tema falando sobre João Batista. Primeiro, a gente tem que destacar que ele também havia sido falado sobre ele, sobre a pessoa do João Batista, lá pelos profetas. Os profetas já haviam anunciado, né? Isaías 40, aqui em Lucas capítulo 3, vai destacar Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3, ali, se não me engano, onde diz sobre João Batista. E também Isaías 53, bem no início, do capítulo ali 53, destaca também a pessoa de João Batista no seu ministério, falando sobre aquele que iria preparar o caminho, endireitar as veredas, ou, em outras palavras, organizar a vinda do Messias. Ele iria pré-anunciar a vinda do Messias, ele marcaria esse tempo da vinda do Cristo. E isso se cumpre de uma maneira incrível, como também o nascimento virginal de Jesus Cristo. O mesmo o anjo Gabriel, quando vai anunciar o nascimento de Jesus, antes ele também anuncia o nascimento de João Batista. Ele anuncia que Isabel, aquela que era estéril, esposa de Zacarias, o sacerdote, ela iria também ser contemplada, né, ser agraciada com a gestação daquele que iria preparar o caminho para Cristo. E isso marca ali esse momento tão importante, como você disse, esse início, né, após esse silêncio de Deus, né, como diz, esse período intertestamentário ali, cerca de 400 anos de silêncio, né, onde Deus não levanta nenhum profeta para anunciar a sua palavra, mas ali marca então o início daquilo que nós entendemos como a principal marca da história, que é o nascimento do Cristo, a vinda do Messias para redimir, para salvar o seu povo. Então João Batista ele tem essa importância, e ele é um pouquinho mais velho do que Jesus, cerca de 4 meses por aí, mas inclusive, né, humanamente, primo de Jesus também. Então marca o início aí dessa manifestação do Cristo, né, do Verbo que se encarna. Mas João Batista ele é uma peça-chave importante, é um carro-chefe ali do ministério de Jesus, que marca o início dessa manifestação do Cristo para o mundo. E é muito importante por conta disso. E é interessante que você destacou aqui o Lucas capítulo 3, eu gosto muito desse capítulo, porque destaca esse contexto geopolítico e religioso que o pessoal dessa época estava vivendo. Anás havia sido deposto por Roma e Caifás havia sido colocado como sumo sacerdote ali, e nomeado por Roma, não pela religião judaica. E por isso que Lucas parece que ele está aqui denunciando esses dois, essa ideia de dois sumos sacerdotes no templo, que ainda não havia tido em nenhum ponto da história dois sumos sacerdotes, né, no templo. E Lucas está dizendo que Anás e Caifás estavam ali, porque os judeus reconheciam Anás e talvez não Caifás, mas os dois estavam ali. Só que a palavra de Deus não estava lá no templo, não estava com eles. Diz a palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 3 que a palavra de Deus estava com João lá no deserto, não estava com eles no templo.
que estava com esse que é o filho de Zacarias, lá no deserto, versículo 2. E é muito interessante isso, destacar isso, porque João Batista, ele é filho de sacerdote, né? Então era ele que deveria estar no templo, ali ministrando, fazendo tudo que lhe era de dever e direito como sacerdote, talvez pela linha sucessória de seu pai, Zacarias. Mas ele não estava no templo como de maneira convencional, ele estava no deserto. Essa voz que clama no deserto estava ali preparando o caminho, pregando o arrependimento, o batismo do arrependimento, batizava as pessoas, né, com o intuito de chamá-las ao arrependimento. É muito interessante pensar sobre isso. Deus, ele usou de maneiras, quebrando protocolos e paradigmas para poder manifestar ao seu povo, não de maneira convencional pelo templo, através dos seus sacerdotes. Isso é muito interessante. E sabe o que é legal? 400 anos, cerca de 400 anos do período intertestamentário, certo? Depois de Malaquias, passa tudo, Deus levanta João Batista só depois. E aí, depois desse tanto de tempo sem um profeta e tal, João Batista chega com uma mensagem muito pesada, né? Ele chega falando: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, tipo assim, a ideia, aquela ideia, né, de que o profeta fala aquilo que Deus quer que seja dito, né, e não uma ideia de, 400 anos sem falar, vamos trazer uma mensagem mais branda, vamos trazer uma mensagem mais, não sei, completem aí. Mensagem mais Demora pra leve. falar, quando fala vem batendo, é complicado. Realmente. E o João Batista, o que me impressiona é o fato dele trazer uma mensagem tão dura, e mesmo assim a Bíblia dizer que pessoas saíam de longe para ouvir João Batista. Então, isso mostra assim, o que é um homem de Deus, né? Um homem de Deus, porque se ele não fosse um homem de Deus, eu creio que ele ficaria falando sozinho. Mas Deus realmente leva as pessoas para ouvi-lo, e muitas pessoas chegam ao arrependimento pela mensagem de João Batista, que é uma mensagem dura, que é completamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Inclusive, ele confrontava aqueles que tinham status de serem homens de Deus, né, que eram os fariseus e os saduceus. Ele confrontava esse povo, ele batia de frente com todo mundo, e mesmo assim, ele foi seguido por muita gente. E tipo assim, logo após dele falar essas palavras, né, duras, ele fala: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ou seja, é um homem de Deus, foi dito pelos profetas, está cumprindo a sua missão, mas tem ideia da sua posição, sabe aonde ele está dentro do plano divino de Deus, né? E aí ele fala essa famosa frase aqui, que eu quero que vocês, os reverendos aqui, exponham: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Vixe, você vai entrar nessa agora, Sara? Vou aproveitar que está Essa todo mundo aqui aqui. Acabou o programa. Acabou o programa. Vai causar polêmica. 50 minutos, sabe? Mas antes aqui, ó, o Davi Emanuel, que eu acho que deve ser o convidado, né, da Isso, irmã exatamente. Daniela. Tá aqui na nossa live, na transmissão. Paz do Senhor, achamos vocês aqui. Obrigado aí, meu irmão. É um garoto? É o garoto. Opa, coisa boa. Que Deus abençoe Davi e a família. Também o Weides Rocha, conhece, Chicão? Dá um trabalho pra gente. Japinha, bom dia, Japinha, tudo bem? Ele tá mandando aqui, ó. Pastor Pablo está até moreno. Lá nem fez sol, rapaz. O sul Ele é tava só no frio. sul, ele tava lá na Serra Gaúcha, não era? Eu peguei 0 grau lá. Aí, ó. Eu acho que ele tá moreno por causa da câmera dele ali, ó. Tá contra a luz ali, né? Tá contra a luz. Ficou preto. Mas isso aí, Pastor Pablo, por favor. Vamos lá. Antes da gente entrar aqui, ó, eu quero falar. Você está falando do batismo do fogo, mas vamos voltar no batismo com água aqui, ó, e com batismo de arrependimento. Né, até falei com o Chicão, né, que é o que explode. O que explode minha mente é João Batista batizava para arrependimento de pecados, certo? E aí ele batiza Jesus. E Jesus pecou? Eu ia chegar lá.
Essa vai ser pesada. Então, assim, o que explode a mente é por que Jesus está sendo batizado? Nem arrependimento de pecados, se ele não pecou em momento nenhum. Né? Qual que é o sentido disso? E aí, quando eu estava estudando isso aqui, que foi que... Até falei para o Chicão, falei, ó, que explodiu minha mente, foi entender que, apesar, a gente deve falar sobre isso, que é o cumprimento da obra, né, da lei e tal, que ele faz, mas tem um ato, sim, além disso, porque Cristo ele é aquele que nos representa. Da mesma forma que Adão representou para a humanidade no seu pecado, né, no seu pecado, assim, na sua escolha e pecado, e trouxe pecado e a morte, e Cristo é aquele que representa a gente na justiça para a vida, né, na obediência para a vida. Mas aqui, quando a gente olha para um batismo em arrependimento de pecados, é o motivo pelo qual Cristo é batizado, representando eu e você na questão do arrependimento. E aí, isso aqui significa assim, ó, que os pecados que eu e você, que somos escolhidos por Deus, não nos arrependemos completamente deles, o próprio Deus se arrepende no nosso lugar. Então, o amor de Deus é tão grande por nós que ele nos escolhe sem a gente merecer, trabalha na nossa vida, ele vai trabalhando, né, na caminhada de santificação, e ele se arrepende plenamente pelos pecados que você vira e mexe continua cometendo. E você ora lá na igreja e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. E aí passa, sei lá, 10 minutos ou um dia, você comete o mesmo pecado. Fala assim, mas você não arrependeu? A pergunta seria, arrependi, mas eu voltei a praticar. E aí, então, como é que uma pessoa sem arrependimento vai para o céu? Então, Cristo não só morre por nós, nos escolhe, morre por nós, mas ele se arrepende plenamente dos pecados que eu e você não nos arrependemos. Então, por isso que você vai para o céu. Não é por mérito seu, mas pelo mérito do próprio Deus. No caso aqui, Cristo. E é mostrado no comecinho do ministério, quando ele é batizado por João Batista. Interessante pensar nessa perspectiva, né? Não tinha parado ainda para pensar assim. Sempre quando a gente lê o texto, estuda sobre o texto, a gente fica focado no ato que marca o início do ministério público de Jesus, porque até o texto diz, né? A partir de então ele se tornou público, né? Uma pessoa pública, uma pessoa que todo mundo sabia quem era ali da região. Até então ele estava meio que no anonimato. Uhum. Mas olhando para essa perspectiva também muito interessante, é muito bom a gente pensar nisso, porque realmente ele não tinha pecado. Então, por que ele vai batizar o batismo que João está anunciando, o batismo de arrependimento? Então, justamente, eu acho que isso é muito importante e vale pensar dessa forma. E justamente assumindo o nosso lugar ali desde os primeiros momentos, né? Assumindo o lugar de pecador que nós somos, né? Isso aqui, ó, eu peguei essa resposta quando não estava tendo... Época do Covid, teve muito pastor que suicidou, né? E a pergunta era... mas o cara não é um homem de Deus, como é que ele faz isso? Ele vai para o inferno, não vai? E a resposta está nisso aqui, ó. Porque eu falo assim, os evangélicos pegaram muito do resquício católico do purgatório. Mas não pareça, mas pegaram, que a ideia o suicida não vai para o céu. Por quê? Porque ele não pediu o perdão do seu pecado. Entendeu? E ele pecou e tal, e ele não vai para o céu por causa disso. E aí, quando a gente olha, esse é o resquício católico, o católico que afirma, tipo, se você não pediu perdão ou não está dentro de uma dos 7 sacramentos lá, né, que você não fez, você vai embora para baixo, né? Ou para o purgatório, do qual você vai lá purgar o seu pecado, que é a ideia de você mesmo conseguir o seu processo de salvação. Então, aqui, o texto ele vai afirmar assim, ó, aquele que é salvo, ele vai ser salvo independente dele, independente dos seus erros, porque ele é salvo pela graça e não pelas suas obras. Então, independente do pecado, seja um pecado de tirar sua própria vida, ou da gula, da mentira, de qualquer um desses, se eu e você continuamos fazendo isso, o próprio Deus se arrepende pelos nossos pecados. Mas a gente tem que deixar bem claro que o texto também afirma que, lá em Romanos, que você não vivemos em pecado. Vira e mexe, a gente cai em pecado, mas a gente não vive na prática contínua do pecado. Eu ia perguntar isso, porque quando você falou, ficou parecendo hipergraça. Sim. Mas não é. Tem que deixar bem claro, né? A gente não vive
em contínuo pecado. Acidentes, de vez em quando eu e você caímos em pecado. Mas o princípio é cada vez mais santos, né? Esse é o processo O que nosso. eu entendo é que você não tem prazer em pecar. Exatamente. Não pega deliberadamente, né? Exacerbadamente. Mas você peca porque é um pecador. Ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas o nosso desejo, nosso anseio não é pecar, é agradar a Deus. Esse é o propósito do coração do crente, é agradar, fazer a vontade de Deus. Só que, tentando acertar, muitas das vezes nós erramos. Nós somos falhos, pecamos, mas a graça, que já é abundante, nos alcançou, nos faz ser redimidos. Né? O que João fala, né, na sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis. Essa é a ideia. Filhinhos, não pequem. Mas, porém, se pecar, né, se entretanto, portanto, contudo, todavia, você pisar na bola, temos então um advogado junto ao céu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos redime, né, nos lava, nos purifica desse pecado. Então, essa é a ideia, né? O Paulo deixa claro isso aos romanos, né? Ele diz: vamos pecar agora deliberadamente, né? Nós vamos pecar agora sem escrúpulos, né? Sem limites, para que a graça abunde sobre nós, né? De forma alguma. Não vamos fazer isso, né? Essa não é a ideia. A ideia é que você tem que reconhecer que é um pecador, ainda está vivendo em pecado, porém foi alcançado pela graça de Deus, então não tem prazer mais no pecado, né? O problema é quando... É porque, tipo assim, normalmente quem critica é que por um erro de interpretação, né, fala bem assim: não, a pessoa é salva pela graça, mas ela tem a sua vida, o modus operandi da vida dela é viver em pecado, entendeu? Então, que graça é essa, né? Só que, como vocês falaram, nós temos que olhar o que toda a Bíblia fala sobre isso. E vocês falam João, falam Paulo. Nós somos salvos pela graça porque... esse entendimento de Jesus morrer, ou de Jesus ser batizado com batismo de arrependimento no meu lugar, deixa muito fechadinho sobre a ideia de que realmente não é a gente que conquista a nossa salvação. Não tem como. A gente não consegue satisfazer a ira de Deus, a gente não consegue cumprir a lei de Deus, que é boa, mas nós não somos, né? A gente não consegue cumprir a lei de Deus, a gente não consegue se arrepender muitas vezes de alguns pecados, ou enfim. E isso é uma obra completa e exclusiva e única de Deus. E isso nos constrange também, né, a ponto de repudiarmos aquilo que matou o nosso Senhor, repudiarmos aquilo que afronta a Deus, repudiarmos aquilo que descaracteriza o ser santo de Deus, né? Então, nós, igual vocês falaram, entendemos que é tudo por graça, mas o pecado não pode ser o nosso modus operandi. A gente não pode viver na prática do pecado. Pega até o texto que a gente leu aí de João Batista falou: você vai produzir frutos de arrependimento. Então, assim, fruto de arrependimento é um fruto de santidade. Paulo, quando fala lá em Romanos sobre ser enxertado, né, no próprio Cristo, ele fala assim: ser enxertado no Cristo, você tem que dar frutos. Se você não der frutos, é um galho que serve para ser cortado e lançado fora. Então, assim, o princípio é esse. Uma vez que você foi salvo pela graça, tem que ter frutos da sua salvação pela graça. Aí é que tá. Vocês entraram em polêmica, agora tem gente mandando áudio aí, ó. Eu não sei o que é. Pode colocar, sabe? Peraí, eu não consegui escutar, só um minutinho. Pode ser polêmica e tem batendo em vocês, não em mim, em vocês. Mas o que eu fico pensando é assim: muita gente pegou a ideia do último ato. E aí eu até dei um exemplo na rádio um dia. Que se você for por essa ideia do último ato, é muito perigoso. Porque pensa, o cara foi crente a vida inteira, serviu a Deus a vida inteira certinho e tal. E aí ele recebeu uma ligação da TIM, sei lá. Ah, você quer comprar o nosso pacote, que não sei o quê, e o cara tá indo pro serviço, nossa, de novo. Aí ele fala assim: eu tô entrando no túnel, hein, tô entrando no túnel e tal, e mente pra mulher lá e desliga o celular. Aí nisso que ele acabou de mentir, desligou o celular e não estava prestando atenção, o carro passa em cima dele e mata ele atropelado. Ele mentiu. E ele morreu atropelado. Ele não teve tempo de pedir perdão. Então, se você for por essa ideia, esse cara foi pro inferno. E se você for por isso, se for pensar dessa forma, a nossa salvação seria mais pela sorte mesmo. Você teria que ter muita sorte
De morrer enquanto você está bem com morrer, Deus. Porque pecar, todos nós vamos acabar pecando. E se você morrer nesse momento, antes de ter tempo de pedir perdão? Então seria uma coisa meio que aleatória a salvação. A irmã Joyce, no áudio que ela enviou, ela pede para o senhor, pastor Pablo, explicar novamente sobre a questão da salvação. Eu acredito que é justamente isso que o Chicão estava falando, sobre Jesus ser batizado com o arrependimento que nós deveríamos ter, e acho que o que pegou foi justamente quando o senhor falou dos pastores que morreram na Covid, né? Colocar o áudio dela aí? Vou colocar aqui então. Irmã Joyce, se não for isso, por gentileza, nos explique aqui, mas pelo que deu de entender, eu acho que foi justamente desse momento que o senhor falou a respeito dos pastores que morreram na Covid, de como o batismo de arrependimento de Jesus é capaz de suprir o arrependimento desses pastores. Bom dia, Chicão. Chicão, pede o pastor Pablo para explicar novamente. Eu achei que ficou um pouco confuso, não entendi muito bem. E aí, mais abaixo, ela coloca sobre a salvação. Ah, tá. Ela colocou aqui, ó. Sobre a salvação, a comparação sobre a Igreja Católica. É isso mesmo. Bom, vamos lá. A Igreja Católica, ela tem uma linha... É porque, assim, a Igreja Reformada, da onde surgiu a evangélica, né? A Igreja Reformada, ela acredita na salvação somente em Cristo, certo? Então, a obra a gente é justificado pela fé em Cristo. E não importa o que você faz. Exatamente. E é em Cristo, é só em Cristo. A católica, ela tem uma junção. Eles acreditam na salvação em Cristo, só que tem sempre um mais alguma coisa. Então, sempre teve isso, né? E aí a gente tem que entender a Igreja Católica ali, a católica romana, né? A ortodoxa romana. Então, assim, quando a gente vai falar dessas diferenças, por exemplo, a Igreja Reformada, a salvação é única e exclusivamente um ato de Deus. Ou seja, Deus é aquele que nos escolhe antes da fundação do mundo, ou seja, você não estávamos nascidos e Ele nos escolhe. Ele é aquele que gera no nosso coração a convicção do nosso pecado através da ação do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, que é o que vai convencer você do seu pecado, falar assim, nossa, eu sou pecador. Aí ele vai gerar em você o desejo e a fé de seguir o próprio Cristo. Efésios fala sobre isso, que a fé é um dom de Deus, né? Não procede de nós, então vem do próprio Deus. E aí ele vai chamar você eficazmente, que é em determinado momento da sua vida, é onde vai instalar a mente sua. Seria a ideia da conversão. Então, em determinado momento da sua vida, alguns vão ser mais cedo, os outros vão ser mais tarde, mas é aquele momento onde tudo vai estar lá e você vai falar assim, nossa, eu estou andando errado, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Deus. Então, na Igreja Reformada, a gente entende que tudo isso vem de Deus, ou seja, a gente não faz nada. Depois que todo esse processo ocorre, aí, então, a gente começa a fazer as boas obras, né? Então, as boas obras, elas só são executadas depois que tudo isso vai acontecendo na nossa vida. É um processo, a gente chama de ordo salutis, a ordem da salvação, certo? Na Igreja Católica, a católica acredita que você tem Jesus que salva mais alguma coisa. E aí esse mais alguma coisa pode ser os sacramentos, pode ser as obras, pode ser uma infinidade de coisas. Só que eles têm, a doutrina deles, eles vão encaixando, eles vão tentando encaixar doutrinas atrás de doutrinas para ver se fecha o sistema, né? Mas não bate com a Bíblia. Então, por exemplo, eles têm o próprio sistema, eu falei que é o próprio sistema do purgatório, não encaixa dentro da Escritura. Porque se no purgatório é eu que purgo os meus pecados pelos meus atos, então não tem necessidade de Cristo. Ou você falar assim, ó, Cristo morreu, mas a morte dele não foi suficiente para me salvar, ao ponto de eu ter que fazer alguma coisa para completar a salvação da minha vida. Entendeu? Então, não só a católica, mas a maioria das religiões são assim, são sinergistas, né? Então, Deus vem até uma parte e a humanidade caminha outra parte para conseguir ser salvo. Né? Mas na versão bíblica, olhando para a Bíblia, bem sinceramente, é sinergista. Ela é de um lado só.
Então é Deus que executa tudo. Deus executa a escolha, Deus executa a sua convicção de que você é pecador, Deus executa em você o desejo de seguir Ele, Deus te dá a fé no próprio Filho, Jesus Cristo, para que você seja salvo. Então não tem como você falhar na salvação. Sabe por que não tem como você falhar na salvação? Porque quem te dá a fé em Cristo para você ser salvo é o próprio Deus. E por mais que você fale assim, a minha fé é pequena, é a fé suficiente para que você seja salvo, porque é Deus que te deu aquela fé. Então, tipo assim, não tem como falhar em ser salvo, porque a salvação vem do próprio Deus. Não depende da humanidade em momento nenhum. E aí isso serve para o povo que morreu no Covid. Esse exemplo do Chicão deu aí, do ato final, serve para tudo. Certo? Então a salvação vem de Deus para nós. Não sei se ficou explicado aí, se alguém quiser. É fácil de entender quando você entende primeiro que a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. É isso. Se Deus não tomar a iniciativa e não te salvar, você jamais vai se salvar por si Mais mesmo. uma pergunta da É Joyce. impossível que isso ocorra. A palavra de Deus diz que todos pecaram, foram destituídos da graça de Deus. Não tem um justo, não há um justo sequer. Não há quem clame, não há quem busque, não há quem atenda a Deus. Não há quem satisfaça a justiça de Deus. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que possa suprir a justa justiça de Deus, pagando os seus pecados e sendo aceito por Deus. Não existe ato de justiça humano que possa cobrir isso. Somente o próprio Deus. Então nós temos que entender isso. Deus é soberano. Não há bondade nenhuma em nós pelo pecado. Não há nada que eu faça que possa chamar a atenção de Deus e Deus olhar para mim e dizer: poxa, esse rapaz, ele tem que ser salvo porque ele é bom o suficiente. Não existe isso. Então, acredito que a primeira coisa para você compreender isso é você entender quem você é, quem é o ser humano, como que ele, em que condição, devido ao pecado, ele se colocou. Primeiro tem que entender quem você é, sua condição, para depois entender que somente um Deus soberano e amoroso pode te resgatar dessa condição. Tenho mais uma pergunta da Joyce, que ela está dizendo assim: então existem os escolhidos? Com certeza. Só ler lá Efésios capítulo 1, verso 4. Versão ao meio da revista atualizada. Assim como nos escolheu nele. Na Vulgata Latina, a palavra é elegeu. Se você for olhar nova linguagem de hoje, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. NVI português, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. No grego, todos os textos vão ser bem claros de falar que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Existe sim os escolhidos. Os moradores da cidade de Barra do Garças relatam ter encontrado um local Mas inusitado. Segundo as informações que recebemos, ele fica na rua de... Todos que receberem o chamado de Deus foram escolhidos por Deus para a salvação. Jesus mesmo disse que aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós somos salvos em Cristo Jesus, salvos pela manifestação da graça de Deus, mediante a fé que nós depositamos em Cristo. E a fé que não provém de nós, mas é um dom de Deus, é o mover de Deus no nosso coração. Em outro texto diz que Deus que opera em nós tanto querer como fazer. As suas vontades e decisões e as suas atitudes são determinadas, são ações de Deus no seu coração, na sua vida. É Ele mesmo que age em você. João capítulo 16, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma ação única e exclusiva de Deus. A obra redentora, ela é única e exclusiva de Deus. Não há nada, nenhum passo que eu dê para isso. Aquele quadro, aquela pintura de Leonardo da Vinci, é de Leonardo da Vinci, onde tem lá uma imagem de uma mão de Deus com o dedo encolhido e o homem, Deus com o dedo esticado e o homem com o dedo encolhido. Aquilo ali é uma blasfêmia, o meu ver. Porque, na verdade, aquilo ali não condiz com as Escrituras. O que está querendo dizer aquela imagem? Aquela imagem está querendo dizer que Deus está querendo alcançar o homem está
com o dedo encolhido ali. Na verdade, realmente, o homem está com o dedo encolhido, só que Deus o alcança. Quando é da vontade dele, quando é da disposição dele, ele o alcança. Ele vai o alcançar de uma maneira ou de outra. Queira você acreditar nisso ou não, mas Deus ele é soberano nas suas decisões. Os seus eternos decretos jamais serão alterados ao meu bel prazer, segundo as minhas próprias vontades. Os eternos decretos de Deus serão cumpridos. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou, se Ele determinou desde a fundação do mundo, como diz as Escrituras, vão se cumprir. Cada uma das suas decisões serão cumpridas. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passarão. Tem mais uma pessoa. Hoje vocês entraram em polêmica. Agora. Hoje não tem Gente, ter João Batista, Tinha que não. ter 2 horas de programa Deixamos aqui. João Foi Batista a de lado, Sara né? começou com A o gente nem batismo. falou do batismo com o Espírito Santo e com culpa é fogo, toda da poxa. Quando falarmos de batismo do Espírito Santo com fogo aqui, aí que você vai ver o negócio. Olha lá, Itamar mandou um áudio de 1 minuto. Agora Vamos prorrogar o programa. A mesma temática, Tem que fazer um batismo sábado que vem. A gente faz o stage 2 aí do programa sábado que vem. Parte 2, vai lá. Uai, Sara. É você que sabe. Se você quiser, vai ouvindo aí o áudio. Então, Por favor, não xingue a gente nos áudios, né? Porque a gente não tem como ouvir aqui antes, previamente. Então não xingue a gente, por favor, pelo amor de Deus. a dona Antônia Fortaleza está dizendo assim: bom dia, na paz, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Dona Antônia. Amém. Bom dia para a senhora também. E a Joyce está escrevendo aqui ainda, rapaz. Isso. Eita, Mas estamos nós. aqui para isso, é para a gente, pode nos confrontar, a gente se a gente puder ser útil e esclarecer, amém. Se não puder, quiser procurar a gente depois aí pessoalmente, para tentar estudar e falar um pouco mais sobre isso, a gente também está à disposição, não tem problema não, tá? A gente está aqui, Manda pergunta, nós estamos aí para estamos aqui isso. para isso. Né? Pastor Marquinhos estudou para isso. Não estudei, não. Ó, é o seguinte. Eu acho. Vamos aproveitar esse tempo aí e falar do nosso patrocinador, que é o Supermercado Reis. O cara tá arrebentando, viu? Tá arrebentando nas vendas. E o pastor Papo tem que ir lá fazer compra. Que não é Vou uma hoje igreja, comprar não. carne lá. Vai comprar carne lá, né? Carne lá é Passar pra uma nós lá. delícia, rapaz. Hoje é Um churrasco. lacinho para nós hoje. Eita, nós, que bom. Vamos lá, então vamos pra propaganda do Supermercado Reis. Os moradores da cidade de Barra do Garças relatam ter encontrado um local inusitado. Segundo as informações que recebemos, ele fica na Rua Diamantino, esquina com a Rua Piaba, no Nova Barra do Garças, próximo à Praia do Bosque. Nossa equipe já está no local. Eles alegam ter visto um freezer cheio de carnes suínas, bovinas e frangos. Os moradores informaram que o lugar conta com frutas e verduras fresquinhas e promoções toda sexta-feira. Eles o chamam de Reis Supermercado. Mais carinho por você. Problemas técnicos da pecinha de trás, mas estamos juntos. Cortamos. Esqueci de desligar o Agora ligou? Agora ligou? Tá ligado? Na hora da propaganda aqui, tava falando aqui, ó. É bom que vocês vejam os bastidores, o pessoal que tá acompanhando a live aí, vê os bastidores aqui também do estúdio. Os caras de boca. Aqui o pessoal faz tudo, viu? Aqui tem que estudar a Bíblia, entender a Bíblia, interpretar e ensinar, mexer no som. Aprender a fazer Aprender a live. fazer live. Aqui, ó. Eu tô falando com vocês, olhando pra uma câmera aqui, né? E ao mesmo tempo na tela aqui, tô controlando a live, cortando câmera, colocando câmera. Rapaz, não é fácil Homem não. é viu? multitarefa. Olha, quem que enviou o áudio? Itamar. O irmão Itamar fez uma pergunta muito importante e com base em Efésios 1:4 e foi uma das coisas, quando eu comecei a estudar esse negócio, foi uma das coisas que me deixou em crise, até eu conseguir entender, Deus confortar o meu coração para entender um pouco. Se já entendeu, já responde. Não vou, que isso? Vou nada. É pra isso. É pra isso que existem vocês, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, hein? Peraí, deixa eu só tirar o do um e-mail. Bom dia, Chicão. Bom dia, pastores. Bom dia a todos aí da bancada, hein? Estou ouvindo a rádio aqui, estou concentrado aqui. Só uma dúvida referente à salvação. Quando o pastor leu aí referente que Deus nos escolheu, né, para ser salvo nele, ele nos ser salvo nele, ele nos escolheu, né? Então assim, e as pessoas que morrem, que vão para o inferno, só uma dúvida. Também Deus, Deus escolheu eles para lançar no inferno ou
são escolhas individuais, né? Porque a Bíblia diz, como o pastor leu aí, que Deus os escolheu nele. Então, aqueles que estão sendo salvos, né, Deus já havia projetado uma salvação individual para essas pessoas. E os que são lançados no inferno também, desde o início também, Deus já tinha escolhido eles para ir para o inferno, ou são escolhas individuais? Muito bem. A pergunta é muito válida, viu? E ela permeia ainda as discussões sobre a eleição, né? Sobre a doutrina da eleição. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, meu entendimento bíblico sobre isso, bem raso, viu? Sou bem menos estudado que o pastor Pablo aqui. Mas, diz as Escrituras, todos pecaram. Todos herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Por que Adão é o representante dos pecadores? Porque nós, no mesmo lugar que ele, iríamos cometer o mesmo erro. Mesmo erro. Né? Não tem essa ideia de falar, vou chegar no céu, vou lá trocar uma ideia com Adão para me chamar a atenção dele. Não existe isso. Porque se você no lugar dele, eu no lugar dele, faria a mesma coisa. Porque a natureza humana, ela seria, do mesmo modo, induzida ao pecado, ao erro. Então, todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão no inferno. Todos estão condenados. O salário do pecado é a morte. Todos, todos, todos. Só que nós entendemos, né, pelas Escrituras, pela nossa teologia reformada, entendemos que Deus escolheu os seus, aqueles que ele iria salvar, dentre esses. Eu gostava muito da interpretação também, a forma de explicar do pastor Milson Alderico, saudoso pastor Milson. Ele tinha uma maneira tão simples de explicar isso que talvez ajude. Ele dizia, Deus é soberano. Se Deus é soberano, ele sabe quem vai salvar, quem não vai salvar, quem vai aceitá-lo, quem não vai aceitá-lo. Ou sabe ou não sabe? Se Deus é soberano, ele é atemporal, ele está além de tudo. Será que ele não sabe quem vai responder em obediência a ele? Claro que ele sabe. Então, por isso que, diante da sua soberania e conhecendo todas as coisas, ele escolheu algumas pessoas para salvar. Aqueles que vão responder em obediência. Claro que é o meu entendimento, né? Vou dar só uma ilustração, ficar fácil. Se você pensar assim, pensa numa estante lá com, sei lá, com brinquedo, macarrão. Quando você vai no mercado, lá, pega uma estante lá da mesma marca lá de infinitos macarrão. Certo? Tudo espaguete, tudo no mesmo. Então, assim, quando você escolhe, por que você escolhe? Qual que você escolhe ali? O macarrão. É tudo macarrão, não é? É tudo espaguete, não é? Então você vai lá e pega um, não é? Então, sim, o processo de escolha nosso do macarrão ilustra um pouco. Claro que Deus tem o seu propósito específico em cada um na sua escolha. E aí a gente não sabe porque a Escritura não fala sobre o porquê ele escolheu o X ou o Y. Mas é tudo macarrão. É o que o Marquinhos está falando aqui, ó. Está falando, todos pecaram. A Bíblia é bem clara disso. Então, ninguém é melhor que ninguém. Ou seja, está todo mundo na mesma estante. E lá naquela estante, Deus resolve escolher o X ou o Y. Mas é todo mundo macarrão e é todo mundo da mesma laia, como diz. É todo mundo humano e é todo mundo pecador. Então, Deus vai lá e resolve salvar. Simples. Agora, o porquê ele resolve escolher um ou outro, aí já não depende de nós. E a Bíblia já não fala também sobre esse processo que Deus faz. O Paulo, quando chega lá no final de Romanos 11 com isso, onde ele fala assim, nossa, que explode a cabeça dele, quando ele solta a doxologia, falando assim, ó, nossa, como Deus é grande demais. Que é a ideia que ele fala assim, nossa, eu não entendo os planos de Deus, quanto ele é grandioso, quanto a sabedoria dele é infinita perto da nossa pequenez. E a gente nunca vai compreender isso. Então, assim, a doutrina de predestinação, da escolha, é esse pastor Marquinhos falou, todo mundo é pecador, ninguém merece ser salvo. É todo mundo, como diz, macarrão, e Deus vai lá e escolhe um pacote. Certo? Os outros ficam lá na estante. A ideia é que ninguém merece ser salvo. Ninguém merece. Aquele que é escolhido, ele recebe graça. Mas aquele que não é escolhido, ele não era para ser escolhido. Por quê? Porque não dependia dele, por assim dizer.
Ele era pecador e para ele, e todo mundo naquela instante merece a condenação. Agora, quando você salva a ideia do resgate ali, ó, você está dando graça para alguns. Essa é a ideia mais corrente que a gente tem a respeito da predestinação, né, da escolha. Existem outros, só que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Se você tiver interesse, você vai para o meu grupo de estudo avançado. Lá a gente trata esses temas aí. Deixa eu falar. Eu não vou explicar nada, porque eu não sou inteligente que nem o pastor Pablo, não, mas eu vou ler. E eu vou ler, ó, se você quiser, pega a sua Bíblia lá, Romanos 9, vou ler a partir do versículo 6. Só que eu peguei uma versão bem... Não é nem Bíblia, como diz o pastor Pablo, não é nem Bíblia, é uma paráfrase, né? A mensagem. É a Bíblia da mensagem. Sabe. Que é uma... Eu tenho ela. Que é pra quê? Mas ela é boa. Pra ver se, assim, que é bem simples de se entender mesmo. Sim, O pastor Eugene Peterson, na época, ele fez uma Bíblia para facilitar mesmo o acesso das pessoas. Assim. Então, vou ler aqui. Mas não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, e sim a promessa de Deus. Lembram-se do que foi dito: sua família será considerada por Isaac. Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente, por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa: quando eu voltar no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho? E não foi a única vez. Também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética. Quando ficou grávida do nosso antepassado Isaac, e esperava os gêmeos ainda inocentes, incapazes de fazer bem ou mal, ela recebeu uma confirmação especial da parte de Deus. Na ocasião, Deus mostrou que seu propósito não é algo que dependa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim determinado por sua decisão, vindo diretamente de sua iniciativa. Deus disse a Rebeca: o primeiro a nascer dos gêmeos ocupará o segundo lugar. Mais tarde, a situação deu origem à dura frase: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Foi o mesmo caso do faraó. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante no drama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação, na qual fazemos nossa parte para o bem ou para o mal. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa, se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, o que temos nós com isso? Calma, quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me fez dessa forma? Por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para sua ira e outro para sua bondade gloriosa, não está ele certo? O mesmo ele fez com os judeus, mas também acontece com os outros povos. Oséias deixa claro: eu chamarei os sem nome e também os nomearei. Chamarei os desprezados e os farei amados. No lugar em que gritaram: você não é ninguém, eles chamam vocês de filho do Deus vivo. Isaías mantém a ênfase: se cada grão de areia da praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. E aí, não vou terminar não, porque é bem grande, mas assim, acho que o texto deixa bem claro. E pega na sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, lê ele inteirinho, que é como a Sara falou das crises, a minha crise sempre foi... Você tem que ler Romanos capítulo 9, 10 e 11, que ele acaba no 11. Deixa bem claro. Tem alguns haters aqui, Luiz Carlos no Facebook, eu acho que ele está contestando a questão da palavra de Deus. Eu vou dizer para você, meu irmão, que não tem como a gente conversar com você, porque eu creio na Bíblia, eu creio nas Escrituras como sendo a palavra de Deus. E eu vou argumentar com você que não crê, então fica complicado. Eu não vou conseguir te convencer e nem você vai conseguir me convencer. A gente não vai entrar nesse embate, tá certo? Mas ele diz assim: me mostra o livro escrito por Jesus, a Bíblia, relatar que ele viveu 33 anos, eu não entendi muito bem. Ele não deixou nenhum comentário no livro escrito, porque só tem homens falando, porque é isso. Vocês falam de Jesus, mas só tem homens falando aí nesse livro.
E ele diz assim, isso não existe, vocês não sabem o que está falando, que não sabem. Vocês estão falando que não sabem. E se você não crê na Bíblia, quando você é na palavra de Deus, é impossível você acreditar naquilo que nós estamos falando, né? Não, isso aí só prova o ponto que a gente está falando. Isso, exatamente. Porque não depende de você acreditar na Bíblia pelas suas próprias forças. Não existe. Então, assim, nós acreditamos na palavra só de Deus. prova o nosso ponto de que a salvação é para os escolhidos. Então, tipo assim, se ele fala assim, eu não acredito na Bíblia, que isso é um livro escrito por homem e tal, e ele não vai acreditar mesmo. Esse é um processo natural. Você aí que como é o nome? Luiz Carlos. Você só vai acreditar se Deus tocar no seu coração para você acreditar. Senão não vai adiantar. E aí só existe para você um único caminho. Entendeu? Para aqueles que não são eleitos, só existe um único caminho. E aí é perdição e condenação e inferno eterno. E paciência. Agora, o processo de você querer acreditar ou não depende de você. Depende do próprio Deus. Então, quando você questiona, só prova o nosso ponto que Deus ainda não te chamou. Não te chamou eficazmente, não convenceu você do seu pecado, não abriu seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 4. Deus desse século cegou o entendimento. Agora, quando Deus desatar as escamas dos seus olhos, aí você vai passar a compreender. Agora, se você não compreender, aí é porque Deus não desatou os seus olhos, logicamente você não é um eleito, logicamente você vai ser condenado. Né? Então, é um processo de Deus. Na parábola do semeador, lá Jesus explica a Exato. parábola e ele diz, olha, eu falo a vocês por parábolas, porque para que esses vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não entendam, não abram o entendimento. Mas para vocês eu estou revelando, eu escolhi vocês e vou revelar a vocês. Agora, para esses outros, eles vão ver, não vão acreditar, eles vão ouvir, não vão dar credibilidade. E é simples assim. E não é nada do nosso argumento, nada da nossa teologia, nada daquilo que a gente faça que vai levar essa pessoa a entender isso, a falar, não, realmente eu estou errado. Não é, é a obra única e exclusiva de Deus. Nós estamos acabando de falar isso, é a obra única e exclusiva de Deus. Só Ele pode fazer isso. E aí nós temos aqui a irmã Lindinalva, que é membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Nova Barra, e ela diz assim, muito bem, pastor Pablo, não podemos deixar de falar a verdade. Tem mais gente. Rapaz, Deixa eu só para a gente não ficar ruim aqui com o Eu Luiz não- Carlos. Eu não sei nem por que a gente chegou nesse assunto. Só para a gente não... Foi a Sara. Eu tô perdido aqui agora. Vai tudo bem do batismo de arrependimento. Foi a partir disso. Mas assim, só pra gente ficar mal com o Luiz Carlos, eu vou quebrar com uma piadinha, que eles fazem sempre uma piadinha, dá uma amenizada no crime pesado. Por isso que na escola, a gente sempre acredita em Deus, porque na escola a gente tem recreio e não re-Big Bang. Pronto, Chico, pode falar. Essa é a bujavinha. Olha só, a Mara. A Joyce está fazendo pergunta. Tem mais gente, mas eu vou ler a da Mara agora, que a Joyce já perguntou. E o programa já Só foi. que a da Joyce é sensacional a pergunta dela. É mas mesmo? eu vou fazer a da Mara aqui primeiro. Eu estou ouvindo vocês, e é uma bênção como sempre. E me faz lembrar desse texto, se puderem falar um pouco sobre ele. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, que diz: o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que se façam orações por todos. Bom dia. Já emenda na da Joyce? Acho que dá pra emendar na da Joyce. Será? Acho que dá. A da Joyce está dizendo assim, ó. Não, você tá no Tatiane. Tatiane. É 1 Timóteo que ela citou? A da Tatiane meio que, tipo assim, ela tá só dizendo assim, tem pessoas que já nascem destinadas à perdição, como é difícil entender isso. Aí a da Joyce é assim, quando o Senhor fala para sermos discípulos e espalhar a sua palavra, se já tem os escolhidos, então qual o sentido? Se já sou escolhido e, por exemplo, um familiar meu não ser, não tem sentido falar da palavra dele. Exato, mas aí a questão é, você sabe quem é? Essa é a questão, a gente não sabe Entendeu? quem é escolhido. Você não sabe quem é. No caso, se eu tenho um familiar que não conhece, eu não sei se ele é salvo. Entendeu? E por isso que eu vou falar. Eu vou falar porque eu não sei se ele é o escolhido. Não, mas mesmo se você não falar, ele não vai salvo do mesmo jeito? Vai, mas Deus usa você como um instrumento de salvação. Se não for você, vai ser outro. Exatamente. A grande questão é a quantidade de como diz, de problemas que você vai ter, de bater cabeça, por assim dizer. Entendeu? Mas qual que é o texto lá? 2 Timóteo, capítulo
Capítulo 2. Segundo ou primeiro? Primeiro Timóteo. 1 Timóteo, 2, do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Ah, no versículo 4 lá, né? O qual desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não, mas isso é o desejo de Deus mesmo. Agora, a questão é que eles não são... eles não chegam a esse pleno conhecimento de Deus. A grande questão é assim, ó. Não, deixa eu explicar. Porque se é desejo dele, ele faz o que ele quer, ué. Sim, a grande questão é assim, ó. O que Deus não pode fazer é ir contra o seu próprio ser. Então você tem que entender assim, ó. O ser de Deus, ele é santo, ele é bom, amoroso, mas ele é justo. Então se Deus salva todos, aqui ó, sem condenar nenhum, a grande questão é que ele está indo contra a sua própria justiça. Porque o que é determinado lá em Gênesis é que o homem, uma vez que desobedecesse ao Senhor, ele morreria. Certo? Ele entraria em pecado e morreria. Então Deus deseja, sim, de fato, pelo seu ato amoroso, bondoso, salvar todos. Mas ele não pode fazê-lo porque ele não pode entrar em contradição contra si mesmo, que é o seu ato de justiça. Pelo ato de justiça de Deus, ele tem que condenar pecadores à morte. Ele tem que condenar pecadores ao inferno. Esse é o ato de justiça de Deus. Entendeu? Uma coisa é, ele deseja salvá-lo, mas ele não pode, porque ele não pode entrar em contradição com o seu próprio ser. O ser de Deus é justo, e pela sua justiça ele tem que condenar pecadores ao inferno. Mas ele é amoroso ao ponto de salvar pecadores do inferno. Mas ele não pode salvar todos. Porque se ele salva todos, ele não é justo. E aí ele entra em contradição consigo mesmo. Não sei se... É diferente da vontade de Deus, daquilo que ele quer, o desejo do coração de Deus, mas é intrinsecamente ligado à sua justiça. Isso não pode estar separado. Então você tem que entender que a vontade de Deus é essa, que as pessoas se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Ele finaliza o versículo 4 dizendo isso, que as pessoas conheçam a ele, conheçam a verdade, mas eles sabem, na sua soberania e no seu ato de justiça, de que ele não pode ser contraditório. Ele não pode ser contraditório com aquilo que ele é na sua essência. Ele é amor e ele é justiça, ele é justo na sua essência. Então ele sabe e entende que não pode salvar todos, porque nem todos não poderão receber essa graça, porque, de fato, essa graça não pode alcançar a todos os seres humanos, a todas as pessoas, porque aqueles que vão ouvir a verdade, alguns vão ouvir a verdade, mas vão negar a verdade, não vão aceitar a verdade, não vão se entregar a essa verdade e ter uma mudança real de vida. Então ele tem a vontade, o desejo de salvar todos, mas isso não é possível, porque entraria em confronto com o seu ato de justiça, a sua natureza justa. Isso seria mais ou menos assim. Mas a gente é um assunto bem delicado. A gente, se entrar aqui num assunto, vai passar muito tempo aí falando sobre isso. Vai roubar o programa da frente. Já foi nosso horário, né? Sabe, tudo isso aí eu pensava muito quando comecei a estudar e vinha muitas dúvidas na minha cabeça. E eu acho que isso é normal, porque, enfim, normalmente a gente quer entender Deus com a nossa lógica e com a nossa justiça. Só que não tem como a gente entender Deus. E uma das coisas que mais confortou o meu coração, a palavra de Deus, foi Isaías 55:9. Vai falar bem assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não tem como a gente encaixar Deus, colocar Deus, que é tão grande, um ser imenso, poderoso, infinito, na finitude do nosso entendimento ou na finitude da nossa lógica. E foi muito interessante tudo que a gente falou aqui. Eu tenho mais um áudio aqui para mostrar. Quem que... É o Itamar. Já aproveita, eu vou mandar mais um para você dele também, que é de 11 segundos, que acho que é só complementando. O Itamar, ele mandou um áudio aqui pra gente. Rapaz... Nosso tempo já foi, hein? Já estamos há 5 minutos aqui no programa. João Batista parte 2, no próximo sábado. Vamos lá. Eita. Pastor Marcos, pastor Bielhelm, Sara. Infelizmente, o comentário que o pastor Marcos Lima
explicar ele. Ele não está cegado ao entendimento e crítica dele vem no momento oportuno para fortalecer a nossa fé, porque infelizmente ele é uma pessoa que não é escolhida, mas de qualquer forma, vocês estão parabéns aí. Eu quero dizer aí, estou participando, mas eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio nisso que vocês estão pregando, tenho certeza que é a verdade, beleza? E continua falando, mesmo que venham as críticas, pastores, não bate a cabeça não. Existem pessoas como eu e outras pessoas que admiram o trabalho de vocês, admiram a coragem que vocês têm de dar a cara a tapa aí, de falar a verdade, beleza? Às vezes a gente tira algumas dúvidas porque a gente quer acertar, não quer errar. Valeu, parabéns, beleza? Muito grato, meu irmão. Muito grato pelas palavras aí. A cada hater, favorável. Deus é misericordioso conosco, né? Como Deus tem misericórdia. Tem mais um comentário aqui, esse é comentário mesmo, é só na pergunta, né? O pastor Jair Gomes está dizendo: Paz do Senhor, meus irmãos, o Luiz Carlos está precisando, se estiver sendo verdadeiro, é conversar com Deus. Só ele é Deus, e pedir para ele abrir o entendimento dele, porque senão vira um questionamento sem sentido. Claro, uma pessoa assim, com certeza, né, não desmerecendo nosso internauta, nosso ouvinte, mas com certeza a gente é alvo das nossas orações, né, pode ter certeza disso. A gente ora, pede a Deus misericórdia sobre a vida das pessoas, porque eu fico muito focado quando Jesus estava andando ali pelas aldeias, pelas as províncias, e diz o texto bíblico, que eu não me recordo agora qual o evangelho, diz claramente, ele diz assim, que ele olhou para as pessoas com compaixão, ele se compadeceu delas, ele se comoveu por elas, porque eles estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. E é essa a ideia, assim, quando a gente olha para as pessoas que estão desgarradas, que ainda não foi-lhes aberto o entendimento, a gente tem que ter compaixão, tem que ter amor por elas, orar para essas pessoas, até porque não vem na testa de ninguém quem Deus escolheu, quem Deus deixou de escolher. A gente tem que pregar o evangelho com amor, com coragem e com verdade, não é inventando a coisa, falando aquilo que a Bíblia diz, pregando as Escrituras, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu só mostrar mais um áudio aqui do irmão Luiz Carlos, o Itamar. Itamar. Ó, isso aqui também é pro Chicão. Estou amando o programa hoje. Pede permissão, Chicão, aí, estende um pouquinho aí. Tá bom demais da conta, pastores. Continua, tá muito maravilhoso o programa hoje. Aí o pessoal do Conexão. Ele manda muito mesmo, viu, meu irmão Itamar? Manda de verdade. Olha, assim, claro que o assunto é extenso, dá para falar muita coisa aqui ainda, mas... A gente nem falou do batismo com fogo. Mas deixa para o próximo sábado, então a gente entra nessa esfera. Eu já vou antecipar para os ouvintes, para os internautas, que essa parte vai causar muita polêmica, com certeza, mas tenha paciência com a gente aí, e você já pode, antecipadamente, aí, ler o texto de Lucas capítulo 3, e você, toda essa parte de João Batista, e até o batismo com o Espírito Santo, essa declaração de João, e aí no próximo sábado a gente vai falar sobre isso. Aí você já pode mandar suas dúvidas, mandar suas sugestões. Já anota aí. Já vai anotando aí, que aí a gente vai trabalhar exclusivamente nessa parte, quando João Batista declara sobre o que Jesus veio fazer, a ação de Jesus Cristo, né? O seu batismo, né? Aquilo que ele veio fazer, a sua manifestação, tá certo? Então é isso. Deixa eu só colocar mais um comentário, não é pergunta. Vamos lá. A Ivonete coloca, tá aqui: paz, irmãos abençoados, é verdade, muito forte e verdadeiro. Deus continue nos abençoar e proteger hoje, amanhã e sempre. Ela mandou tomar água como todos os dias. E tô tomando suco, Ivonete, tô sendo bem tratado. O nosso irmão Airo Oliveira chegou aqui, né? Trouxe um suquinho pra nós. Trouxe um suquinho gelado pra nós aqui, coisa boa. E aí ela colocou o Salmo 115, não vai dar tempo de ler, ela tirou foto da Bíblia, marcou e tudo, mas não vai dar tempo, viu, Ivonete? Mas o pessoal lê em casa, Salmo 115. E o Tibério também mandou uma mensagem: a paz do Senhor Chicão e a todos os ouvintes, mandou um abraço às minhas filhas Ana Clara e Maria Luísa. Deus abençoe. Um abraço pra vocês aí. E a Tatiane, meu Deus, colocou batismo com fogo, Deus me livre. Tá, vamos. Foi lindo, gente. Deus abençoe. Uma das nossas. Vamos lá, gente.
programa hoje foi muito bacana, foi muito legal. É sempre legal quando a gente traz assunto polêmico. E muito bacana quando há participação dos ouvintes, que a gente bacana espera isso. isso, né? Esse é o propósito, dessa participação, essa interação com o pessoal. Foi muito jóia a participação dos nossos ouvintes hoje, tanto aqui no WhatsApp da rádio, quanto aqui na transmissão também. Que Deus os abençoe, um ótimo final de semana. Se Deus quiser e assim nos permitir, no próximo sábado a gente vai estar de volta, trazendo aí o batismo com fogo e outras coisas também, trindade, né? Vamos falar da descida do Espírito Santo, tem muita coisa boa vindo por aí, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, um abraço. Os moradores da cidade de Barra do Garças relatam ter encontrado um local inusitado. Segundo as informações que recebemos, ele fica na Rua Diamantino, esquina com a Rua Piaba, no Nova Barra do Garças, próximo à Praia do Bosque. Nossa equipe já está no local. Eles alegam ter visto um freezer cheio de